7h35, estamos de volta pela nossa Jovem Pan com o nosso Jornal da Manhã, edição Cuiabá. E hoje estamos recebendo aqui a infectologista Soraya Rezende Rossi. Soraya, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia a todos do estúdio, bom dia a todos os ouvintes, é um prazer enorme estar aqui, poder conversar um pouquinho aí sobre algumas doenças infecciosas. Muito bem, a gente vai falar sobre doenças infecciosas, mas eu queria falar sobre principalmente as bem silenciosas. A gente já tem vou ter que separar aqui as coisas, né? Tem uma grande diferença no comportamento de homens e mulheres com relação à doença. Homens, na maioria, se cuidam menos, vivem menos também, por conta disso. Muito tem disso, né? Se cuidar menos. Trabalham até que ficam impossibilitados de ir ao trabalho e aí vão consultar algum médico, etc. e tal, para começar a cuidar do problema. Nós temos a cultura de não tratar da saúde. Nós cuidamos da doença, né? Tá doente, vamos curar. Agora, cuidar da saúde é diferente, é evitar estar doente. Quando a gente fala em doenças silenciosas e as que vêm por infecção, fica mais complicado, né? Porque a pessoa passa tempos doente, sem ter ideia, exatamente. Não tem sintoma. E isso pode chegar num ponto que compromete, inclusive, o futuro da pessoa. Pelo menos do jeito que ela está. O diagnóstico já numa complicação. Diante de uma complicação, você faz um diagnóstico de uma infecção que poderia ter sido diagnosticada anteriormente e prevenido todas essas complicações, né? Então, uma coisa que você disse que é uma verdade é que homens procuram muito menos médicos, se cuidam muito menos, realizam menos exames e, infelizmente, muitas vezes acabam abrindo o quadro de complicações, né, de doenças já bastante complicadas. E aí a gente pode citar um exemplo clássico das hepatites, né? Hepatite B, hepatite C, que são feitas, o diagnóstico é feito de uma maneira muito simples, através de exames de sangue específico, né, sorologia, e que poderia, em algum momento da vida desse homem, ter sido feito esse diagnóstico, e então instituído um tratamento adequado e prevenido complicações graves, muitas vezes, que a gente pega aí no consultório, uma cirrose hepática, já um câncer de fígado, e que está muito relacionada principalmente a hepatite B e hepatite C, e que é um diagnóstico muito simples de ser feito. E aí, muitas vezes, o paciente fala, né, nossa, faz tempo que eu realmente não ia no médico, ou quando eu ia, eu fiz já vários exames, mas sempre hemograma, ou exames de colesterol, glicose, e a gente fala muito também para os médicos, né, de oferecerem esses testes diagnósticos para os pacientes. Em algum momento da sua vida, ele deve realizar essas sorologias, que são exames simples, disponíveis em qualquer unidade básica de saúde também. Mas, já que a gente está falando de saúde pública, deixa eu perguntar. Por exemplo, eu quero fazer... deixa eu ver se eu estou com alguma hepatite. Vou lá no posto de saúde ou na policlínica. Não, tem que ser no posto de saúde, senão eu não consigo chegar na policlínica, né? Aí eu vou no posto e falo, eu queria tirar um sangue, fazer uns exames. Eu acho que tem alguns casos que vão rir de mim. Falei, amigo, o pessoal que está aqui, que tem uns exames aqui, tem um pessoal aqui que está com um exame aqui bem mais urgente e já está comprovado, a gente precisa só saber a extensão e não consegue. Aí você quer se prevenir, é sério com isso? Certeza. Eu acho que temos um problema grande aí. Eu acho que principal é a conscientização da população em relação à importância, mas também de seguir um mínimo de protocolo e um fluxo de atendimento. Então, a gente tem as unidades básicas de saúde, né, que vai fazer o atendimento dessa população, e aí o médico ali, principalmente o médico de família, fazer uma triagem adequada de acordo com a estratificação de risco. E aí isso deve ser feito no atendimento do dia a dia, consultas agendadas. Mas, em relação às hepatites, de um modo geral, hepatite B, hepatite C, que são infecções que podem se cronificar, que ainda é um problema de saúde, eu acho que o que vale é conscientizar a população de que
Você já fez alguma vez um teste sorológico de hepatite B, hepatite C, própria sífilis, que tem aí se tornado uma infecção sexualmente transmissível, que também é bastante silenciosa e bastante comum, o próprio HIV, que são infecções muito comuns e, como a gente disse, silenciosa no seu início e na sua maioria das vezes não causa nenhum sintoma, muitas vezes um sintoma específico, mas que pode, ao longo da vida, se não diagnosticada, evoluir com complicações mais graves. Então, assim, a gente precisa organizar esse fluxo. Então, a primeira coisa é a conscientização do próprio paciente. Será que eu já fiz? Não. Se eu não fiz, procurar num momento de agendamento, também não é sobrecarregar as nossas unidades de emergência, né? A gente tem aí muitas urgências e emergências que devem ser priorizadas, mas procurar o atendimento no seu fluxo, né? Na questão primária, na atenção primária de saúde, e nesses locais eles têm os testes específicos, e aí o médico oferecer a realização desses testes para essa população. Infelizmente, a gente tem... infelizmente, nós chegamos nesse ponto. Se não for a doença da moda, se não for a mais comentada... Isso é verdade. As pessoas não prestam atenção. Eu reclamei aqui, antes de você chegar, e vou cobrar de novo, Gilberto Figueiredo, secretário de Saúde de Cuiabá, desculpa, mas esse tudo bem, eu vou deixar passar pela situação que está a Secretaria de Saúde de Cuiabá. Mas seja lá qual for o secretário, né? Também, porque não é só Cuiabá, né? Estamos falando de Mato Grosso. Falávamos aqui, recomendávamos cuidado, etc e tal, com relação à Covid. Esqueceram da Covid completamente. Você não tem um boletim para dizer assim, olha, aumentou os números de casos. Olha, a questão não é tão preocupante como se achava, né? Os números são esses. Nem isso, simplesmente se ignorou. A Covid parece que acabou. Antes do carnaval era uma tensão, vereadores pedindo para acabar com o carnaval, etc e tal, deputado achando que não tinha que ter, prefeito querendo cancelar, outros querendo fazer. Teve o carnaval, se passou uma semana, 2 semanas, que é o período de incubação aí de 15 dias, nada, nem um boletim. Então agora é dengue, porque está no país inteiro. E aí, nesse caso, a hepatite C, a hepatite B, a AIDS, o restante, tudo vira, não vai acontecer comigo. Nesses casos aqui, quando estamos falando de doenças sexualmente transmissíveis, você pode evitar de algumas maneiras. Evitando uma, você evita as outras, né? Com o uso de preservativo, você acaba evitando isso. E é um cuidado que você tem que ter sempre, até porque falamos aqui agora. Para você, se você... Sintoma? Não tem sintoma. Você não vai sentir dor, você não vai sentir nada. Então tá bom, eu vou ali no postinho ver se eu faço um exame para... Você não vai encontrar tão facilmente. O preservativo você encontra, viu? Esse você encontra bem mais fácil, é bem mais fácil você se cuidar. E tem uma questão com jovens, né? Nós temos vacina para algumas doenças transmissíveis, etc e tal, algumas doenças infecciosas, mas esbarra no pai e na mãe, né? Por quê? Porque cada um tem uma ideia de como isso se apresenta, vai se remeter à sua infância, onde o cuidado era febre amarela e varíola, etc. As doenças mais antigas. E não vê tanta necessidade. Sim, pois não. Por isso que é importante a gente trabalhar muito essa conscientização, tanto de sinais e sintomas, mas lembrando dessa questão de silêncio desses sintomas. Então, são infecções que muitas vezes o paciente não tem um quadro clínico que faz ele buscar atendimento, mas que a gente tem a preocupação em relação ao tempo de evolução e possíveis complicações. Então, são testes que, teoricamente, a gente sabe que tem na rede básica de saúde, então, da importância de conscientizar a população em relação a buscar esse atendimento, digo mais uma vez, na atenção primária, né, no atendimento básico de saúde, buscar esse atendimento e fazer toda uma avaliação clínica e
pedir, então, em relação a esses testes que podem ser feitos diagnósticos, e diagnóstico precoce evita complicação. Mas um outro ponto que você colocou, e eu acho que é importante a gente reforçar, em algumas infecções dessa, a gente tem vacina, como é o caso da hepatite B, que contempla no calendário de imunização, né, no Programa Nacional de Imunização, ou seja, temos a vacina contra a hepatite B na rede básica de saúde e também contra o HPV, que é um outro vírus que também é uma IST, vamos dizer assim, a IST mais comum no mundo. A OMS estima que 70% da população sexualmente ativa vai ter contato em alguma vez na sua vida com o vírus do HPV. E o vírus do HPV, a maioria vai, obviamente, eliminar esse vírus, mas numa parcela de pacientes, 10 a 20%, não consegue eliminar o vírus do HPV e pode ficar com ele persistente aí ao longo da sua vida. E ele está relacionado com uma complicação que é o câncer de colo de útero, câncer do canal anal, câncer de orofaringe, e é uma doença também que a gente consegue diagnosticar e principalmente prevenir, né, através da vacina. Então, a gente tem vacina contra o HPV disponível também na rede básica para meninos e meninas entre 9 e 14 anos. Então, fica aí mais um alerta para a população que tem filhos, né, nessa idade entre 9 e 14 anos, de fazer a vacina contra o HPV. 70% das pessoas sexualmente ativas vão ter o contato com algum vírus. O que acontece? O vírus do HPV, a gente tem 200 tipos de vírus do HPV. Mas vírus não fala. Aí 14 estão mais relacionados com algum tipo de câncer. E a vacina que está disponível na rede pública, a gente tem vacina contra os principais tipos de vírus que estão relacionados ao câncer de colo de útero. E aí nós estamos agora, né, no mês de março, é o mês lilás, que é o mês de prevenção ao câncer de colo de útero. Então, falando aí com as mulheres, a importância também de mais um cuidado de prevenção, que é a realização do Papa Nicolau, que é aquele teste do preventivo. Que, se também feito o diagnóstico precocemente, a gente evita complicações. Então, se a gente fala aí de câncer de colo de útero, a gente fala de 15 mortes de mulheres por dia no Brasil. Então, é um número considerável, né? É o terceiro câncer mais comum nas mulheres. Então, quando a gente fala de vírus, a gente, lógico, obviamente, né, lembra da dengue que a gente está vivendo, lembra da Covid, infelizmente, a pandemia que nós vivemos, né, e ainda é um vírus que vai nos acompanhar, mas são todas doenças que causam sintomas agudos, que fazem, então, o paciente procurar atendimento médico. E aqui a gente está falando de doenças de vírus que não causam sintomas, mas que ficam ali no organismo do paciente, que podem gerar uma inflamação crônica e, se não diagnosticado, tratado corretamente, pode evoluir, então, com complicações mais graves. E que a gente tem aí como fazer a prevenção através de vacinas e outros cuidados. Mestre Fidelio, então quer dizer que pode virar música também, né? Ela foi embora, só ficou o HPV. 70%? Pois não sabia desse dado, não. Sexualmente ativa vai ter contato, mas elimina, né? 90% da população elimina esse vírus. Mas uma parcela, o sistema imune falha e acaba ficando com esse vírus, e que pode gerar em algum momento da vida lesões como as verrugas, câncer, né, como eu disse, colo de útero, canal anal, orofaringe, e que, como que a gente, eu vou fazer diagnóstico de HPV na população geral? Não faz sentido, porque nem todo mundo que tem o vírus do HPV vai desenvolver alguma doença, mas eu preciso monitorizar sinais e sintomas, orientar a população que, se apresentar alguma verruga, principalmente na região genital ou às vezes na cavidade oral, procurar atendimento, porque tem tratamento e evita complicações mais graves como câncer, né? Então, acho que vale o recado aí em relação principalmente à vacina, mas também o cuidado e buscar atendimento se alguma dessas lesões mais suspeitas aparecerem. Bom, primeiro, bom dia, doutora Soraya. Um abraço aí ao Luciano, o pessoal do Guardiões. Homem funciona assim, tratamento de choque, né? Homem não vai ao médico, nós falamos sobre isso agora há pouco. Vai pouco.
menos do que deveria. E estamos falando de doenças silenciosas, infecciosas, mas que não causam nenhum alarde, assim, mas vão se instalando. Eu estou acompanhando pelas notícias o caso do Faustão, por exemplo, que está fazendo transplante de rim e não está tendo adaptação, aceitação pelo corpo. O Fausto Silva, grande comunicador. Está complicada a situação dele. Complicadíssima. Então seria uma das consequências, a gente pode falar isso, que uma das consequências de não fazer os exames, de não detectar antes, pode chegar num nível desse? Falando para homens que não se cuidam, que ponto pode chegar? Na verdade, aí a gente falando de saúde, de um modo geral, né? Porque uma das maiores complicações são as doenças, por exemplo, hipertensão, diabetes, que podem gerar, então, lesões em órgãos-alvo, como rim, fígado e coração, e aí evolui com uma insuficiência cardíaca, onde o coração não consegue mais fazer toda a função dele, tendo que, então, fazer o transplante, muitas vezes transplante cardíaco, depois um transplante renal. Então são complicações de doenças também silenciosas, é que a gente, né, principalmente hipertensão, diabetes, que não são infecciosas, mas que, se não controladas adequadamente, que também muitas vezes não gera sintoma nenhum, pode gerar complicações graves, como infelizmente é o caso do Faustão. Então, doenças não infecciosas que a gente conhece muito, que é uma das principais causas de morte em todo mundo. Infarto, AVC, né? A própria insuficiência cardíaca, que é essa falha do coração em manter as funções vitais dele, e aí muitas vezes não respondendo a medicações tradicionais, tendo que ser submetido a um transplante. E o transplante, querendo ou não, você precisa usar muito imunossupressor, que são medicações para baixar a imunidade do organismo, para não atacar ali o coração transplantado. E que, infelizmente, isso também tem suas complicações, dentre uma delas as infecções que também podem acontecer no paciente imunossuprimido. Então, o que vale para os homens em especial, mas mulheres também, infelizmente a gente vê muita mulher que acaba se colocando de lado, não procurando atendimento médico de rotina. Então, o recado maior é para os homens, sem dúvida nenhuma, mas também fica aí um alerta para as mulheres em relação aos cuidados de saúde do coração, de um modo geral, pressão, controle de glicose, que são doenças extremamente graves, se não controladas, e que também, assim como a gente comentou aqui da hepatite B, hepatite C, sífilis, HPV, podem ser silenciosas e ali gerando complicações e muitas vezes necessitando de tratamentos mais agressivos. Vinícius. Então, primeiro, bom dia, Soraya, também. Obrigado pela tua presença, né, por ter aceito o convite de poder dividir aqui, né, conosco e com o público. Primeiro, assim, eu queria que você diferenciasse IST de DST, né, porque muita gente ainda fala DST, né. Eu mesmo aprendi tem uns anos, uma amiga bióloga que me corrigia, IST, né. Então, só fazer essa diferenciação é importante para fins pedagógicos, né? E também em relação à sífilis, eu quero te ver como é que está a sífilis, né? E especialmente em relação aos povos indígenas, né? Que aqui em Cuiabá tem pouco, mas no interior do estado tem bastante, né? Acho interessante colocar essa diferenciação, porque antes a gente falava muito sobre doença sexualmente transmissível, e doença, mais uma vez, remete a sintoma, né, a quadro clínico. E, na maioria das vezes, como a gente já disse aqui, pode não ter sintoma nenhum. Então, você tem a infecção, você tem o micro-organismo e não necessariamente tem qualquer sinal ou sintoma. Então, por isso que a gente, hoje, o termo mais utilizado é IST, infecção sexualmente transmissível, ou seja, a presença do micro-organismo, seja uma bactéria como a sífilis, um vírus como a hepatite B, como o HPV, e que pode estar ali silenciosamente causando inflamação e que lá na frente pode ter alguma complicação e não necessariamente naquele momento ter doença, ter sintoma. Então, por isso que a gente usa esse termo. E mais uma vez, falando nisso, a importância, então, de procurar, pelo menos uma vez ao ano, a mulher o ginecologista, o homem estar atento também aos seus sinais e sintomas, né? Muitas vezes, o que o homem pode apresentar? Verrugas ali na região peniana ou na região de bolsa escrotal, herpes também, e muitas vezes corrimento uretral também pode ser um sinal ou sintoma. Mas
pode ser que ele não tenha sinal nenhum quadro clínico, nenhuma sintomatologia. E aí, mais uma vez, procurar atendimento médico de rotina, medir sua pressão, ver como está sua glicose, seus níveis de colesterol. Se não fez em nenhum momento, fazer as sorologias, né, que a gente chama, né, de sorologias mais básicas, hepatite B, hepatite C, HIV e a sífilis. Porque a sífilis, ela pode ser assintomática, ela entra num período latente, mas ela pode ter uma apresentação clínica muito grande, né? A gente fala que é aquela que imita todas as doenças, ela imita às vezes até um quadro alérgico, queda de cabelo, lesões em boca, lesões em região genital. E o diagnóstico, ele é muito simples, através de um teste rápido do exame de sangue. Então, vale aí o reforço, mais uma vez, em relação aos exames de rotina. 7h56, então fica o recado, Eli. Se for para berruga que te preocupa, não é que dá na ponta do nariz, viu? E para as mulheres também. Agradecer aqui a Soraya Rezende Rossi, infectologista, que nos atendeu. Muito obrigado por ter a disponibilidade de vir bater esse papo com a gente. Obrigado. Obrigada.